Olá, no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, vídeo número 48 na terceira etapa. Cada etapa são 99 vídeos. Nós estamos aqui com a intenção de que possamos aprender juntos. Somos discípulos, somos aqueles que estão aprendendo com o nosso mestre. O nosso mestre é Jesus, o nosso Pai é Deus. Mestre Jesus, nosso Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, isto é, a andarmos nessa terra valorizando o que tem valor. E segundo, Deus, através do servo Paulo, diz que devemos valorizar, atentar às coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras. Devemos valorizar o amor, a fé, a misericórdia, o perdão, a esperança. E nisso, no capítulo 1 de 1 Pedro, da carta a Pedro, primeira carta de Pedro, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Este é o último tempo que precede a volta do nosso Jesus. Portanto, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas, sem tê-lo visto, vocês o amam. Mas, sem terem visto Jesus Cristo, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, alegria inefável, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A ele foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejavam contemplar. Percebemos que existe mistérios na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é revelada somente a pequeninos, a escolhidos. E Deus escolheu as coisas fracas, loucas, as coisas frágeis deste mundo para envergonhar as sábias, as grandes, as que são, para reduzir as que são em nada. Portanto, necessário é que meditemos na palavra de Deus, porque não é um livro, a Bíblia não é um livro de interpretação, não é um livro racional, é um livro espiritual. A Bíblia é um compilamento de 66 livros, e que cada palavra, cada versículo, cada capítulo nos desafia a valorizarmos a Deus, porque a Bíblia é a resposta de Deus, é o falar de Deus para o seu coração, para a sua necessidade. É o falar de Deus. E ela fala que nós, através desse trecho que foi lido, que se necessário devemos passar por várias provações. Isto é, várias situações em que a nossa fé é testada, assim como o ouro perecível. O ouro ele é depurado, ele é retirado suas impurezas quando ele é submetido ao calor intenso, ao fogo. E lá por 1000 graus, ali por volta dos 1000 graus, o cadinho, né? Aí começa a haver um processo em que as impurezas do ouro, elas
elas submergem, elas ficam ali para ser retirada, quando há sofrimento, quando há fogo. Portanto, aqui Pedro fala para que a gente possamos entender a natureza do sofrimento. Se necessário, sejais contristados por várias provações, isto é, passemos por várias provações. Por isso que não devemos murmurar, reclamar, quando estivermos passando por algum tipo de prova, de situação. Até porque muitas das provas que passamos são fruto de escolhas nossas. Outras não são de escolhas, são de coisas que vêm. Por exemplo, Jó, ele não semeou, ele foi justo. Mas o diabo, o inimigo, teve inveja dele, foi ter com Deus e disse que ele temia a Deus, que ele era fiel a Deus, porque Deus dava riqueza para ele, né, para Jó. E aí Deus autorizou o inimigo a tocar até na carne de Jó. Então, isso não foi fruto da desobediência, da falta de lealdade de Jó. Embora Jó confiasse em si mesmo. O problema de nós sermos pessoas que temos muitas vitórias, né, que temos muitas alegrias, que somos abençoados, é que muitas vezes nós passamos a confiar em nós mesmos. Mas a nossa confiança deve ser sempre em Deus. Maldito o homem que confia no homem. E confiar no homem é confiar em si mesmo, nós somos homem, então nós não devemos confiar em nós. A nossa confiança deve ser em Deus, na palavra de Deus, na providência de Deus. E se você quer se destacar diante de Deus, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E ser um bendito, de acordo com Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que no devido tempo dá o seu fruto porque vai ter as provações. Tá? Esse homem, essa mulher, essa criança, você vai ter as provações. Para que a sua fé seja apurada, para que a sua fé seja testada e você e eu sejamos aprovados. E o Salmo 1 diz, portanto, isso. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios é a classe de pessoas que estão no meio cristão. São os falsos profetas. Isso está regulamentado em Jeremias. Jeremias capítulo 5 e 25 também fala sobre os ímpios, que há ímpios entre o meu povo, que são os falsos profetas, que são os pastores e os padres. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios, eu posso falar, os pastores, os padres e todos aqueles que fazem com que a palavra de Deus seja adulterada. Os verdadeiros profetas que não vivem pelo sustento da obra, mas eles vivem pelo sustento de Deus. Portanto, um verdadeiro profeta, ele não recebe presente e nem dinheiro, mas um falso profeta recebe facilmente. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são os pecadores do mundo. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são irmãos que viveram como cristãos, mas depois escarneceram e saíram da ótica, ouviram a palavra de Deus e vivem no mundo. São os escarnecedores. Então, três tipos de pessoas. Os ímpios, que são os falsos profetas, pastores e padres, podemos dizer aqui. Os pecadores que estão no mundo e os escarnecedores que estiveram no seio da igreja, que foram convertidos, mas que voltaram ao mundo escarnecedores. Portanto, andemos no conselho do Senhor, que deseja que sejamos aprovados.